Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa semanal com César Munhoz, nosso queridíssimo graduado pela Fucel University no Masters in Entertainment Business, e que traz aqui para a gente, uma vez por semana, uma curadoria de temas para a gente conversar, pensar, refletir, se informar, se educar, falando sobre arte, entretenimento e conexões. Tudo bem, César? Tudo bem, Carol? Tudo bem, pessoal que está aí nos assistindo, que nos acompanha? Pois é, vamos falar aí de como arte e entretenimento fazem diferença na vida da gente. E final de ano, o que sempre tem todo final de ano, né? Cada um comemora uma coisa diferente, né? Mas todo mundo sabe que tem o especial de fim de ano do rei Roberto Carlos. E hoje a gente vai falar de Roberto Carlos, o cantor, né? Tem um jogador de futebol também, mas a gente vai falar do Roberto Carlos, que é a voz, é a pessoa, é a imagem, é a lenda, é folclore, é o porta-retrato na casa de milhares, milhões de pessoas pelo mundo todo, né? E é uma influência indiscutível na vida das pessoas, né? Pois é, vamos começar com a nossa conversa de sempre, nossa pergunta de sempre, de começo, que é: quando você pensa em Roberto Carlos, você pensa em quê? Cara, três letrinhas aí, né? Que a gente já falou. R-E-I. É o rei, não tem outra. O rei Roberto, né? Eu não vejo outra pessoa assim. Tem gente que fala do Pelé, né? Tem gente que fala do. Tipo, você pensa numa figura icônica brasileira. Para mim, Pelé, Ayrton Senna, mas tipo, rei Roberto, não tem outra, né? E aquele especial do final de ano, aquela aura meio mágica, meio mística, sempre aquela roupa azulzinho clarinho. E a história que eles têm da vanguarda brasileira, né? Dos anos 60 ali, tudo que eles criaram pro início do rock. Cara, mas falou do Roberto Carlos, a palavra que vem na hora, rei, é o rei que figura da cultura brasileira, assim, né? É incrível a gente ter um cara desses por tanto tempo atuando ainda, cantando. E o especial, passar um ano sem assistir o especial do Rei não é a mesma coisa, você não pulou de ano, você ficou no mesmo ano, tem que assistir o especial. Pois é. Vamos falar do rei, vamos dar uma olhada no jeitão dele, né? Vamos dar uma olhada pro rei Roberto Carlos. Então, olha só. A imagem, acho que a maioria das pessoas tem dele é essa aqui, né? Ele sempre de azul, o cabelão, esse sorriso dele, assim, né? Essa cara, esse sorriso meio canastra, meio charme, né? A coisa da rosa, dele jogar rosa para as pessoas, esse romantismo, né? Geralmente cantando a imagem que vem engraçado, né? Que é dele cantando com o microfone de pedestal. Porque ele segura, ele tem um trejeito ali, né, para cantar, ele meio dá uma inclinada. É, é verdade. Mas tem muito mais do que isso, né? Como a Carol falou ali, Roberto Carlos tem eras, né? Roberto Carlos é aquele tipo de artista que tem eras, né? Tem muitas, 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 muitas fases. A gente está falando de um artista que já tem 81 anos de idade, né? E ele está na ativa desde 57, né? Então é bastante tempo de atividade. E quando a gente fala, só musicalmente, quando a gente fala do Roberto Carlos, a gente está falando de rock, a gente está falando de funk, a gente está falando de música gospel também, porque ele tem uma ligação muito forte com religiosidade nas músicas dele, né? Uma das músicas mais famosas dele é aquela que ele fala com Jesus Cristo, né? E é uma coisa que ele assume mesmo, ele quer falar de Jesus Cristo, é uma coisa que ele fala sem vergonha, e sem medo de ser rotulado, enfim, né? A
a gente está falando daquela também época imperial da MPB, né? Que foi a época ali que a gente em que se cristalizaram as carreiras do Caetano, do Chico Buarque, da Bethânia, da Gal, do Gil. Ele faz parte dessa época imperial também da música brasileira. E a gente está falando daquela música que ele lança todo ano. Ele lança uma música que é aquela música do ano do Roberto Carlos, em que ele exalta, às vezes ele exalta um tipo de mulher. Teve uma época que ficou muito famosa, assim, nos anos 80 e 90, principalmente, em que todo ano ele exaltava um tipo de mulher, né? A mulher dona de casa, a mulher solteira. Desculpa, Carol, pode falar. A mulher madura, teve uma época que falava da mulher mais velha, a mulher Madura. mais gordinha, né? Teve todas as trends. Ele é um artista que ele tem um dos paralelos que ele tem com pessoas como a Madonna e o Bowie, por exemplo, é que ele é movido pela curiosidade dele mesmo, assim, né? Ele tem uma relação muito forte com a indústria. Olha aqui a carinha dele de jovem, de menininho. Galã. E com Elvis também, né? A gente olha para ele e olha e vê o Elvis também, né? Essa coisa do carrão. Ele também tem um paralelo com o Elvis, que é essa coisa de ter os filmes, né? A cultura do garanhão ali, né? Aquele cara do carrão que passa na frente da escola e todo mundo grita. Então, tem uma cultura em torno dele que é muito, muito essa, né? E a gente também está falando de bossa nova, né? O começo da carreira dele foi muito ligado à bossa nova. Ele foi acusado muito de imitar o João Gilberto, enfim. Ele é muito acusado de muita coisa, né? Acho que isso também é uma coisa que acontece muito com as pessoas que são absolutamente famosas. Começa a surgir um monte de acusações de copiar fulano, de brigar com cicrano. Ele tem uma rixa muito famosa com o Tim Maia, apesar de eles terem sempre terem sido amigos muito no começo de carreira, enfim. E se a gente está falando de amizade, tem que falar desses dois caras aqui, né? Essa é uma das amizades mais importantes da música mundial, né? O Roberto Mais e o duradouras. Erasmo. E o Erasmo é outro que estava ativo até agora, né? Não sei se você É. viu, César, não posso deixar de comentar que o Erasmo acabou de ganhar com o álbum que ele lançou agora, recentemente, ele ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock ou música alternativa, e quem foi o engenheiro de som desse álbum foi o Arthur Luna, que é nosso graduado, e trouxe mais um Grammy para cá. Infelizmente, logo depois da cerimônia, o Erasmo faleceu, mas que legal que ele estava aqui ainda, né? Quando isso É. aconteceu, que não foi depois. E é como o Roberto, né? Já com a idade mais avançada e ainda produzindo, ainda criando, né? Seguindo as inspirações que cada um deles tinham, que eu acho que no final um pouco o Erasmo permaneceu com aquela alma de roqueiro e tal, indagador e tal, e o Roberto foi para um lado mais romântico, né? Mas acho que eles estavam mais separados assim na produção que eles faziam. Mas, cara, que legal, que demais essa parceria deles por tanto tempo e o que isso representa para a música brasileira, né? É. É verdade. Mesmo mais distantes, eles sempre se mantiveram juntos e até todas as décadas, né, da carreira do Roberto tem pelo menos uma música marcante que eles fizeram juntos, né? Vamos falar de algumas aqui, ó. O Amigo, né? Nossa, estava pensando mentalmente aqui. Tão bonito quando eles cantavam isso junto, não era? Era emocionante. Ai, é de chorar mesmo. Ai, será que vai ter no especial? Podia ter, né? Eles cantando
a voz do... Nossa, ó, gente, fica a dica aí, Globo. Ter o Erasmo cantando gravado, com o Roberto cantando ao vivo essa música, Brasil ia cair em pranto, eu inclusive. Não, tem que, com certeza eles devem estar pensando em alguma homenagem pro Erasmo, porque não existe o Roberto Carlos sem ele, né? Não existe. Eles são amigos mesmo, amigos parceiros e, e no ano em que ele falece tem que ter algum tipo de homenagem desse tipo, né? Outra parceria famosa deles é o É Preciso Saber Viver, né? Que Que foi também regravada tantas vezes, né? É uma música tão atual. é verdade. Enfim, esse ano o especial do Roberto vai ser dia 23, né? E convidados, ele sempre é muito famoso por trazer convidados, né? Convidados importantes. Esse ano vai ter Maria Bethânia, Maiara e Maraíza, deixa eu conferir aqui na minha cola. Maria Bethânia, Maiara e Maraíza e o Raça Negra. Então vamos ver o que vai ter aí, Você né? sabe que essa é Nesse uma das coisas que especial. eu mais admiro dele, César. Uma vez por ano, ele vai e ele faz esses momentos de encontro com uma galera que às vezes não tem lógica nenhuma com aquilo que ele faz, e ele dá um jeito de. E fica tão mágico, não fica? Ele passa, É. pelo menos, eu acho que também eu estou com 46 anos. Eu fui começar a curtir, gostar do Roberto há, sei lá, uns 15 anos para cá, vai? Porque quando você está com 15, 20, 25, assim, esses especiais, né? Era coisa que a sua mãe, sua avó assistiam. E sabe que ele, para mim, é uma hora que eu falei, cara, eu tô gostando de assistir, eu não quero sair no dia que tem especial do Roberto. Foi quando caiu a ficha que eu falei, cara, eu tô ficando velha, né? Assim, tô virando uma mãe de família. E eu acho que olha que loucura, né? Uma pessoa representar essa mudança, né? Essa percepção que foi a primeira ficha que caiu, que eu falei, olha como eu mudei, foi quando eu falei, não quero sair, né, décadas atrás, não quero sair, eu quero ficar aqui, vai ter o especial do rei, eu quero assistir. Olha, eu arrisco dizer que eu iria até no cruzeiro, hein, para assistir aqueles cruzeiros, que eu nem sei se ele ainda faz, mas falando sério, assim, você ser um marco, né, de uma geração, assim, e as pessoas perceberem que, opa, minha geração está envelhecendo, porque agora eu gosto de uma coisa que a minha mãe gostava, que a minha avó gostava, e a coragem que ele tem, né, de cantar com cantores que não tem nenhuma obviedade, assim, né? Não, são cantores muito inusitados quando você pensa nos ritmos diferentes, e a leveza que ele faz isso, ele passa muito para mim, né, essa sensação de cavalheirismo, de leveza, de respeito, de cuidado com o parceiro, de gentileza, né, de dar espaço para o outro aparecer. Isso, para mim, é uma constante em todas as apresentações dele. É verdade. Bom você lembrar disso, o cavalheirismo, né? A imagem de cavalheirismo que ele passa mesmo, né? O Roberto Carlos, quando a gente fala de artistas dando entrevistas, ele é um dos maiores exemplos do tipo de artista que tem aquele cuidado com cada palavra que ele vai dizer, né? A gente pode levar isso para qualquer lado que você quiser, mas a gente tem artistas como a Anitta, por exemplo, que a gente vai falar na nossa próxima conversa, que é uma artista que, pá, ela pega e ela abre a torneira e vai, né? O Roberto Carlos, ele tá no outro lado do espectro. Ele é aquele cara que ele tem Rainha Elizabeth, né? Rainha É, Elizabeth, Miss Universo, realmente. Roberto Carlos, eles estão no mesmo espectro, né? No mesmo lado do espectro de, de, de compostura, né? De falar as coisas com cuidado, né? Ele gosta de ter esse controle de imagem
que muitos artistas não se importam muito, né? De novo, a gente pode levar isso para o lado que quiser, mas é uma marca dele, né? É um blueprint dele, assim, né? E falando de controle, ele também gosta, são famosas as superstições dele, né? O que você já ouviu falar de Além superstição do rei, Carol? eu já ouvi falar que tem um monte de coisa que ele não faz, a coisa da. Acho que nem é superstição, né? Daí já é mais da imagem, né? Da foto, que tem que ser sempre do mesmo lado. Ele tem que estar sempre aquela roupa que ele usa, a cor da roupa que ele usa, o lugar do palco que ele vai ficar. E as superstições, eu não sei dizer as religiosas, mas já li, já ouvi gente falando das superstições religiosas que ele tem. Não sei se são superstição, não sei se não sei se é superstição ou se é crença, porque a superstição para mim vem com uma carga negativa, assim, né? Mas crenças Uhum. assim, que Crenças, às é vezes legal a gente falar disso, né? eu acho que está mais para crença. E às vezes até assim, uma certa limitação nas coisas que ele pode fazer, porque ele, para mim, parece até uma condição meio assim de não sei se toque ou alguma coisa assim, né? São tantas coisas que tem que estar certo para ele poder seguir, né? Que vira uma limitação mesmo de atuação, né? Pode ser, é legal a gente ver esses dois lados, assim, tanto a coisa do controle quanto dele ficar se limitando, né? Tem esses exemplos aí do Azul, por exemplo, tudo, né, depois de um certo momento da carreira dele, tudo em volta dele passou a ser azul, aquele azul claro, tem um tom de azul muito específico que ele gosta, tem músicas que ele não canta mais, né? Como aquela de mandar tudo pro inferno, ele evita cantar esse tipo de coisa. Tem o relacionamento dele com religião. Ele é um cara muito reservado, e a gente pode levar isso para o lado que quiser, mas uma coisa que eu admiro como artista e como consumidor de cultura pop é que o artista, ele é muito exigido em termos de se expor, de estar ali, né, de se posicionar e de aparecer. As pessoas querem saber como é que é a casa do Roberto Carlos, como é que é o quarto dele, o que tem dentro da bolsa dele, o que tem, sabe? E ele é um cara que se respeita, né? Então, seja toque, ou seja qual for o traço de personalidade que ele sabe que ele tem, ele se respeita, né? Ele sabe que né? Se ele vai ficar incomodado de fazer um show vestido de marrom, por que ele vai fazer? Não vou fazer, não vou dar explicação, né? Também já Achei tem muito um bacana isso, né? patamar, né, César? Que assim, por que vai se expor, né? Não é? Acho que aí tem uma grande diferença quando a gente vai falar de outros talentos, né? Tem uma diferença do patamar que ele tá, que ele pode mesmo se dar o luxo de falar, essas são as minhas condições. Quer assim, não quer, valeu, não vou, não precisa, né? Assim, o que mais tem para ele atingir dentro da carreira dele, da vida, né? Assim, acho que ele já ultrapassou todos os objetivos profissionais, pelo menos, que ele poderia ter imaginado chegar. Acho que ele já é uma lenda, né? Já é um mito, já é um nome que faz parte da história brasileira. Agora, engraçado, né? Eu estava aqui Acho que pensando assim, ele tem como um, só cantor, antes de você continuar, Carol, você falou essa coisa do patamar, né? Eu acho que tem uma coisa de patamar, mas acho que também é uma coisa legal para o artista jovem saber disso já desde o começo, porque o artista jovem, ele é levado a acreditar que ele tem que ficar ali, né? Tem que ficar se expondo, ou tem que ficar, às vezes, não é nem questão, às vezes, tanto de se expor, mas de cuidar da saúde mental, né? A gente vê artistas jovens assim que de repente eles vão lá e fazem coisas e se envolvem com coisas e falam coisas e abrem espaços dentro deles mesmos que depois eles não vão conseguir saber lidar
E eu acho que o Roberto ele pode ser usado também como um exemplo para o jovem, para o artista jovem, assim, né? Não acho que o patamar de carreira seja um fator para você decidir o quanto você aparece ou quanto você não aparece, assim, né? Falando como artista, assim, né? Sim. Você cria o teu folclore como você quiser, né? E eu acho que isso é bacana a gente lembrar dele, assim. Eu prefiro ver essas coisas essas coisinhas, detalhezinhos do Roberto, que ele só gosta de fazer isso, ele não gosta de falar de tal coisa, como assim, ele se respeita. O artista é gente e o artista quer se respeitar, então deixa o artista se respeitar, né? Independente do patamar de carreira que ele tá, assim, né? Você ia falar alguma Eu, outra coisa? eu acho que a gente estava falando agora na nossa conversa da semana passada do The Crown, né? E como o povo inglês olha a rainha quase, né, que imortal, divina. Gente, eu olho para o Roberto Carlos e falo, esse cara pode fazer o que ele quiser, né? E eu acho que ele É, criou essa aura. Então, meu, está ao alcance de todo mundo, né? Não estou dizendo que é fácil, é, que todo mundo consegue, mas assim, ele era uma pessoa comum, né? E olha onde o que ele conseguiu fazer, e eu acho que ele para mim, ele é um personagem mesmo, né? Assim, ele cria tudo isso, claro, ele é uma pessoa, tem suas dificuldades, com certeza, seus sofrimentos, suas alegrias, mas o personagem cultural ali que ele criou, o artista, é de tirar o chapéu mesmo, né? Não tem, é um ícone da cultura brasileira. O que eu é ia verdade. falar antes é que assim, eu estava aqui pensando, né? Assim, tem alguma música do Roberto, assim, e eu tenho várias músicas do Roberto no na lista das músicas que eu escuto, das minhas favoritas, mas nunca cantadas por ele. Sempre cantadas, interpretadas por outras pessoas. Tem muita gente que gravou o Roberto com uma pegada, tipo, a própria Maria Bethânia, né? Nossa, tinha um disco que eu fiquei viciada quando ela lançou um disco inteirinho cantando as músicas do Roberto, com Ah, aquela pegada é muito bonito Bethânia mesmo. pesada. Nossa, eu só ouvia isso. Eu fiquei um ano só ouvindo esse trabalho dela. Então você vê que assim, para mim, ele construiu tudo isso e não necessariamente eu sou super ligada nele como cantor. Eu curto ele como personagem mesmo, né? Como ícone. É verdade. É verdade. Então, tá aí, esse foi nosso papo sobre Roberto Carlos, o ícone, o personagem, o cantor, o compositor, a pessoa, o ícone de moda, inclusive, né? Ele, ele tem uma influência em como os homens se vestem, né? Em como se vê um homem se vestindo, enfim, né? E essa figura aí que já deixa seu legado e vamos ficar ligados aí no especial de final de ano do Rei, esse ano que Estarei promete lá. ser muito interessante como todos. Belezura, valeu, César. E semana que vem falaremos de. Então, semana que vem a gente vai comemorar o Ano Novo, vamos dar uma pausa, mas na próxima live, ano que vem, né? Feliz Ano Novo, galera! Ai, Ano que vem. 2023. É verdade. Ano novo, a gente se vê de novo falando sobre a diferença que a arte e o entretenimento fazem na vida das pessoas. E para inaugurar o ano com tudo, a gente vai falar da Anitta, que é indiscutivelmente a maior artista brasileira em termos de projeção internacional, né? E em termos de velocidade de promoção da carreira dela, é a maior de todos os tempos mesmo. É a Anitta. Fechou. Então, gente, ó, até 2023 com a Anitta. Beijo, César. Um beijo. Feliz ano novo, galera. A gente se vê ano que vem.